Olá, bem-vindos ao Capacita RS Administradores em Ação. Nós vamos falar sobre hoje de como retomar nas suas vendas aí no seu negócio, no seu empreendimento, enquanto empresário, empreendedor. E eu vou fazer a minha apresentação para vocês. Bem-vindos. Eu sou a professora Dalva Santana, eu sou bacharel em Administração e Direito, com especializações em Estratégia Empresarial e também em Diversidade, Gênero e Etnia, e sou mestre em Educação. Então, também sou educadora e estou sempre realizando também muitas atualizações, como vendas, consumo, cursos, já passei por várias empresas na área de vendas, logística e educação. Tá? E tenho 4 livros publicados de empreendedorismo, negócios de Natal, logística reversa e logística empresarial na prática, sobre suprimentos, produção, distribuição e logística reversa, e um e-book, o Guia Prático de Vendas. Vocês podem me encontrar nessas redes sociais, no Instagram do Santa Experiência, no site do Santa Experiência e no LinkedIn. É uma honra estar com vocês neste momento em que nós passamos por esse momento de crise, né, esse momento difícil, e nós estamos aqui para dar todo aquele apoio em conhecimento, em prática, de como você pode retomar o seu negócio, de como você pode revitalizar, voltar para o seu negócio e retomar todo ele, né, com novidades, de que forma você pode retomar. Então, esse conhecimento é para te ajudar você aí no seu negócio, empresária e empreendedora. Então, sejam bem-vindos, nós vamos falar sobre vendas, como você pode retomar nas vendas, tá? E a gente começa ali explicando sobre a retomada. O nos remete sempre, nos leva a pensar em reinício, retomar, reerguer. A nossa missão aqui é estar com você, empreendedor e empresário, neste momento com apoio de conhecimento técnico, prático, para que você retome com mais segurança, com mais sucesso aí no seu negócio. Nós vamos falar um pouco sobre vendas, de que forma você pode se organizar para voltar a vender, e tenha tranquilidade nesse momento para fazer parcerias estratégicas, fazer permuta com outras empresas que venham a somar com a sua empresa, com o seu negócio. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse momento de vendas e retomada para você aí no Rio Grande do Sul, para você que tem o seu negócio, que está empreendendo e passa por essa crise climática, como todos nós em nosso estado. Então, a gente pede força, retome com calma e faça uma excelente retomada, e nós estamos aqui para apoiar, para ajudá-lo de forma técnica, com conhecimento e com prática. Resumidamente, né, sem muitas delongas, sem muito conceito, o que é vender? Vender é um processo que a gente vai trocar um produto ou um serviço e vai ser devolvido para nós, né, um retorno financeiro. Então, a venda já é algo muito antigo, né, a venda já nos tempos mais primórdios se vendia, só que se fazia permuta, eu tenho esse produto, você tem o seu, vamos trocar e nós vamos ter junto, vamos somar junto. Com a evolução da humanidade, com a evolução do comércio, a gente faz hoje o quê? Uma troca por produto ou serviço com retorno financeiro. Uma outra coisa importante que está na Bíblia das vendas é que a venda está na sua mente. Todos nós vendemos, embora alguns possam falar, mas eu não sou vendedor. Eu não faço venda. Todos nós vendemos um serviço ou um produto, ou vendemos a nossa imagem num dado momento. E é muito especial falar sobre isso, porque isso nos remete a pensar que somos vendedores. A venda é algo treinável também, né? Tem pessoas que já nascem com essa propensão para vender, e ela pode ser qualificada cada vez mais, e uma pessoa mais tímida, uma pessoa que não pensou em vender e resolve ser vendedor, pode ser treinado para vender. Não é algo nato que a pessoa nasce e não pode ser treinado. Então, pense assim, que neste momento de retomada, a gente volta àqueles princípios mais básicos de venda para a nossa retomada. Ou seja, é um processo de troca de um produto ou serviço, e eu posso ter um retorno financeiro. Eu posso ainda
Eu posso ainda, se eu não tiver um insumo e eu tiver com dificuldade, né, de fornecimento por questão de frete, por questão de logística, eu posso ainda fazer parcerias estratégicas com outras empresas, mesmo que não sejam do mesmo negócio que eu. Mas eu consigo fazer trocas importantes e interativas até para permutar insumos ou produtos. Então, neste momento, a criatividade na retomada de vendas, ela é bem-vinda, ela é importante e certamente aberta para esse novo momento de retomada aí no seu negócio. Uma outra questão que eu também trago são as 8 técnicas principais de vendas para você aquecer aí o seu negócio. Vale sempre a pena lembrar, né, que nós temos 8 principais técnicas de vendas. A primeira, conheça bem os seus clientes de maneira profunda. Então, independente do porte do seu negócio, do tamanho do seu negócio e do segmento, da atividade que você faz como empreendedor e empresário, é importante exercitar e conhecer as técnicas de vendas, tanto você quanto a sua equipe. Conhecer bem os clientes de maneira profunda é você sempre estar fazendo pesquisa com seus clientes, conhecer seus clientes de forma que você saiba quem são, aonde moram, aonde estão, quais são os principais desejos, quais são as principais demandas e necessidades que o seu cliente tem. Isso é extremamente importante e está ali no número 1 da nossa lista das principais técnicas de vendas. Então, conhecer bem o cliente já é um passo bem importante como técnica de vendas. Normalmente, a equipe de vendas, com o atendimento tanto presencial quanto a sua loja virtual, poderá sempre conhecer um cliente, mesmo sendo virtual. Existem clientes que compram de forma recorrente e que você já vai conhecendo pelo nome ou pelos comentários ali nas suas redes sociais. E se for uma loja física, e se ele for frequente de fazer muitas idas ao seu negócio, você já passa a conhecê-lo. Ele é um dos seus principais aliados. Quando ele compra com frequência, ele passa a ser um fã, um cliente que vai te ajudar a ampliar o nome da sua marca, dos seus produtos e falar bem do seu estabelecimento, do seu negócio. A nossa segunda técnica, ajude os clientes a entender o que eles realmente precisam. Muitas vezes eu, como vendedora, quando eu iniciei minha carreira profissional, nem sempre o cliente chega no ponto de venda, na loja, né, na loja física, loja no shopping, e hoje, até hoje nas redes sociais, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Então, muitos anos eu fui vendedora de loja física, esse foi um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz como vendedora, além dos treinamentos que eu fiz, as vendas. Às vezes o cliente chega, entra, a gente aborda, eu estou dando uma passada, eu preciso comprar alguma coisa, mas ainda não estou com muita certeza. Uma das funções do vendedor, da vendedora, é descobrir o que o cliente precisa, qual é a necessidade. Então, quando um cliente chega na sua loja, você vê ele assim, né, passeando pela lógica, né, pela loja, e você percebe que ele não sabe bem o que ele quer, essa abordagem requer que você fique à disposição do cliente, que você faça aquelas perguntas básicas, o que ele está procurando, para quem que é, se é para ele mesmo, se é para o marido, o namorado, o noivo, a mãe, o pai, o irmão, ou uma grande amiga ou amigo. Então, essas perguntas básicas ajudam a elucidar, a clarear mais a real necessidade do cliente quando ele chega na loja. Então, isso é uma coisa muito comum, o cliente não saber bem o que quer quando entra. E a nossa função enquanto vendedor, vendedora, é saber fazer as perguntas mais básicas, ficar à disposição do cliente, servir o cliente nesse momento e aguardar e eu penso que tal coisa ela é importante para mim. Eu acho que isso é importante. E demonstrar tudo que você tem disponível daquilo que ele disse que está procurando. E vai aprofundando as perguntas, sendo mais específico, ao momento que você vai ampliando esse diálogo com o cliente. Daqui a pouco você descobre aquilo que o cliente nem sabia que queria e ele está precisando. E aí é o momento crucial do fechamento de vendas. Então, antes de pensar em fechar a venda e em vender, faça primeiro, né, as perguntas. Serve primeiro o cliente com perguntas básicas e específicas. Deixe ele seguro para se abrir com você e aí conversar sobre quem é
o público-alvo dele, quem é que vai receber aquele presente, ou se é para ele mesmo. Essas informações são cruciais. E à medida que o diálogo avança, você vai fazendo perguntas mais específicas, e daqui a pouco você serviu ele tão bem que ele se sente seguro de comprar. E aí você faz o fechamento da venda. Então não há que se ter pressa nesse momento, especialmente quando o cliente tem dúvidas, e ele entra com aquele ar, olhando tudo, mas não sabe bem o que ele quer. Então, isso é importante. A nossa terceira principal técnica, foque nos benefícios do seu produto ou serviço. Você conseguiu identificar o que o cliente quer e tem necessidade, você vai apresentar e vai falar sobre os benefícios. Mas antes de sair falando, verifique se o cliente queira fazer alguma pergunta antes. Porque daqui a pouquinho você poupa energia e você vai focar em atributos, características e benefícios que fazem sentido para o cliente, porque ele se abriu com você durante as perguntas específicas. Mas é importante gerar valor agregado. Se por acaso você respondeu todos os atributos, necessidades e características que o cliente perguntou, você pode aí falar as características que você acredita ser necessário para que você possa gerar valor agregado. E aí você já vai também quebrando as objeções, que é a quarta técnica de vendas. Seja flexível, né? Resolva as objeções do seu cliente. Ou seja, ele poderá falar, mas eu não sei se bem isso que eu quero. Eu não sei se eu tenho agora dinheiro para comprar. Eu preciso falar com a minha esposa, com o meu esposo. Eu preciso ver se a minha amiga quer isso mesmo. Então, à medida que você vai gerando valor, você vai respondendo as dúvidas do cliente, vai mostrando os benefícios, os atributos do produto, você vai o quê? Ultrapassando níveis de objeções que o cliente pensa ou que ele tem. E aí vai ficar mais as objeções perto do fechamento, aquelas mais refinadas, que você vai trazer outros benefícios que vão gerar valor e que vai gerar credibilidade em ele fechar essa venda, essa compra com você. Tá? Então é importante servir, ter uma mente servidora para o cliente. Primeiro o cliente, a pessoa do cliente, é o cliente do cliente, e depois você se preocupa em vender. Seja flexível, use criatividade. Muitas vezes, durante o processo de vendas, nós temos que ser criativo para ir também mostrando esses benefícios, essa característica do produto, e também sendo criativo para quebrar os níveis de objeções que podem ir aparecendo durante o processo de vendas. O nosso sétimo item é a persuasão, que é a arte do convencimento. Uma vez que você realiza com qualidade as 6 primeiras técnicas de vendas, ficará muito mais fácil você fechar essa venda junto ao cliente, porque você já convenceu, você já gerou valor, você já gerou propósito do cliente, você já gerou comprometimento com o cliente em relação ao produto. E aí, uma outra coisa importante, que é a última técnica, é a oitava técnica de vendas, é acreditar no que você está vendendo. É muito importante você mostrar um produto que você conheça, que você já teve experiência com esse produto, que você já vivenciou. Então, não adianta você mostrar um produto que você não domina. O importante é que você sempre domine todos os produtos e serviços que a sua empresa vende. Caso você não conheça todos os produtos, peça ao seu gestor, ao seu gerente, um treinamento de produtos que você ainda não conheça. Ou você também pode pedir que o fornecedor realize essa capacitação técnica em relação aos produtos para a sua empresa. Porque é importante saber o que cada produto tem, quais são os atributos, as características e os benefícios. Isso gera uma credibilidade, uma segurança do vendedor em oferecer o produto. E ele passa a acreditar no que ele está vendendo. Conheça as garantias, conheça as políticas de logística reversa, que são as políticas de devoluções de mercadorias. Isso gera credibilidade. Isso gera que você acredite no produto e fica muito mais fácil você falar desse produto para o seu cliente. É muito difícil quando você não conhece, você não testou, você não fez uma qualificação, uma capacitação em relação a isso, junto ao seu fornecedor, e aí você passa a ter uma insegurança. Então, domine
todas essas técnicas de vendas. Lembrando que a técnica 7 e 8ª, você dominando as 6 primeiras, fica muito mais tranquilo você persuadir o cliente e você também fazer com que o cliente acredite que está comprando o melhor, porque ele sabe que o vendedor acredita no produto. Então, essas principais técnicas devem ser dominadas para quem hoje trabalha com vendas, para quem trabalha com produtos e serviços, e a sua equipe de vendas precisa dominar essas técnicas. Caso tenha alguma fragilidade, faça uma capacitação, ou você mesmo, ou através de uma consultoria, de uma empresa, ou peça para o seu fornecedor, porque ele é um interessado direto em que os produtos deles, saiam da vitrine, saiam das suas gôndolas. Então, o fornecedor é habilmente, tecnicamente qualificado para capacitar a sua equipe. Eu mesma, quando era vendedora, por várias vezes, o nosso fornecedor fazia a qualificação, a capacitação técnica dos produtos que a gente tinha na loja. Então, ou seja, é uma qualificação mais de alto nível na questão de conhecer os produtos. Tá? O atendimento não está aqui nas principais técnicas, mas tudo isso tem que estar bem alinhado a um atendimento espetacular, porque as técnicas bem qualificadas, as técnicas bem desenvolvidas, mais um excelente atendimento, isso é igual a encantamento. O cliente fica encantado com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço. E isso faz com que ele fique fidelizado. Então, domine as 8 principais técnicas de venda. Qualifique o seu atendimento. Isso é igual a encantamento na jornada de experiência do cliente aí na sua marca. Ainda nesse sentido, a gente tem, para te ajudar nesse momento, eu trouxe aqui os gatilhos mentais de vendas. O gatilho mentais de vendas, tá? Ele é muito importante porque é um aliado nas 8 técnicas, as principais técnicas de vendas. Então, os gatilhos mentais te ajudam a sedimentar aqueles momentos de vendas, nas objeções. Quando você tem uma objeção de vendas, você pode criar uma escassez para o cliente. Você pode, olha, só até amanhã. É só até amanhã essa oferta. Aí você cria, além da escassez, um sentido de urgência no seu cliente. Você cria também uma reciprocidade, é até amanhã, e até quando durarem os estoques. Você cria também uma reciprocidade no cliente. Aí até amanhã que a gente vai ter essa novidade disponível, ou seja, um novo produto. Aí você cria a urgência, a escassez e o sentido de novidade, ou seja, quem é que não gosta de receber uma novidade, de comprar uma novidade? E, além da novidade, é exclusivo para clientes do seu nível. Então, corra na loja até amanhã. Então, os gatilhos mentais te ajudam a persuadir o cliente, te ajudam, por exemplo, nas objeções que os clientes têm em relação a algum momento do processo de vendas. Então, os gatilhos mentais são importantes, relevantes e essenciais dentro do processo de vendas, especialmente quando você está utilizando as técnicas de vendas, como conhecer o seu cliente, objeções, persuadir, atender com qualidade, com criatividade. E, por fim, os gatilhos compõem o seu processo de vendas. Utilize muito nas suas campanhas, nas suas ações, 2, 3 gatilhos ou um único gatilho. Então, vamos pensar assim na escassez. Imagine agora em julho, que a gente tem um período de férias em que muita gente sai de férias, são férias escolares, e os pais aproveitam para entretenimento, para passear, viajar. Então, você cria ali uma campanha de viagem, um pacote de viagem. Olha, no mês de julho, até dia 15, o preço desse pacote é X. Aí você criou uma escassez, porque é um tempo limitado, e criou uma chamada de urgência, porque é só até o dia 15. Imagine que, ali em julho, a gente tem o Dia do Amigo, por exemplo, que você pode criar uma ação de venda só para o Dia do Amigo. Aí você vai criar ali o quê? Uma prova social, vai contar uma história dentro no seu site, nas suas redes sociais, de algum cliente que te mandou uma história sobre o Dia do Amigo. Ou você mesmo pode contar uma história
você, enquanto dono, empresário, empreendedor, gestor, contar uma história de amigo lá no site e fazer uma narrativa menor para as redes sociais e criar, indique um amigo e ganhe um desconto. Aí você está criando uma prova social, porque você está trazendo uma história verídica, você ainda ganha autoridade, o gatilho da autoridade, o gatilho da reciprocidade, e você pode ainda, só tal dia essa campanha, você cria uma urgência no cliente. E é só até quantas unidades, você cria uma escassez também nessa chamada, nessa ação para o Dia do Amigo. Então, a gente pode utilizar de várias formas os gatilhos mentais, e usar outras formas, dentro das suas campanhas e ações de vendas. Tá? A exclusividade também ela é muito interessante. Então, imagine que a gente entrou agora no inverno, mas lá em setembro a gente vai entrar na estação da primavera. Aí, um mês antes, você começa a criar os alertas na rede social, criar os alertas no grupo de WhatsApp dos seus clientes que você tenha. Aí você vai, olha, está chegando a campanha primavera-verão aqui na nossa loja. Está chegando, aqui na nossa loja, os materiais acessórios de primavera-verão. E aí você vai alimentando ali essas informações. Quando o seu fornecedor envia e chega na sua loja, você pode usar aquela técnica de unboxing, abrir as caixas e mostrar a coleção, por exemplo, de primavera-verão. Mostrar os acessórios que vão ser utilizados em primavera-verão. Aí você gera a curiosidade, você gera o gatilho da exclusividade. Aquelas pessoas do grupo do WhatsApp estão sendo as primeiras a olhar um pouquinho dessa campanha de primavera-verão aí da sua loja, ou dos produtos de primavera-verão. Então, de várias formas, você está aplicando as 8 principais técnicas de vendas e está ainda casando, alinhando, entrelaçando com os gatilhos mentais de vendas, que você poderá usar um só ou utilizar outros junto, com urgência, escassez, prova social e o item da exclusividade. Então, sempre quando chegar produtos novos na sua gôndola, na sua loja, na sua vitrine, você poderá usar a urgência, a escassez ou a exclusividade. E se for usar uma narrativa verídica de um cliente que te enviou, aí você vai ter uma prova social. É mais um gatilho. A prova social vende muito. E a exclusividade também. Quem não quer receber em primeira mão o primeiro livro que foi lançado? Aquela coleção de outono, de inverno. Aquele material, aquele acessório que ainda vai chegar e você já está visualizando ele lá no seu grupo de WhatsApp. Então, aí você vai alimentando gatilhos mentais com as técnicas de vendas. E quando efetivamente chegar e você falar, chegou na loja, e você pode criar alguma campanha, algum cupom de desconto e movimentar a sua loja, tanto física quanto virtual. Porque essas técnicas, não importa qual é a modalidade, se a loja é virtual, online ou se ela é física, todas essas técnicas podem ser utilizadas com muito sucesso. Então, a gente trouxe esse material para reforçar essa retomada, de ter esse espiral das principais técnicas de vendas e alinhar junto com os gatilhos mentais, que todos nós, enquanto comprador, temos. Todos nós ficamos acelerados quando dá uma data, em tal dia acaba, só tem poucos itens. Olha aí quem está usando, criar uma autoridade que está utilizando esse material. Olha, o que estão dizendo aí sobre aquela roupa, aquele acessório, aquele curso que foi comprado, quem está falando bem sobre isso? Que é a prova social. A novidade está chegando, está chegando. Então, tudo isso cria um ritmo no seu cliente. E você vai também trabalhar nas redes sociais todos esses gatilhos, toda essa campanha. Ainda, a gente traz para você se reorganizar nessa retomada do seu negócio, empreendedor, empresário, gestor, os 3 pilares para se reorganizar. Então, a gente trouxe 3 pilares que são importantes. Ter a estratégia. Então, quando eu falo em vendas, eu também preciso ter um planejamento das minhas ações de vendas. O que eu posso fazer agora para retomar? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Para poder voltar a vender novamente, vender com mais segurança e com quem que eu posso fazer parcerias e estratégias. Então, tudo isso tem que estar no seu plano de ação de vendas.
Eu tenho que envolver pessoas, né? A minha equipe de trabalho, as pessoas que estão envolvidas, os meus vendedores, e aí não importa qual é o número de vendedores que você tenha, ou o número de pessoas que você tem na sua equipe, elas precisam estar, nesse momento, né, abraçadas, junto com você nessa retomada. E aí também a execução. Então, nesse planejamento estratégico, além de eu fazer a questão do planejamento das ações de vendas, eu vou incluir produtos, serviços, fornecedores, eu vou incluir as pessoas e vou incluir a forma como eu vou executar esse plano de vendas para essa retomada, para essa reorganização. E uma coisa interessante, que eu preciso também usar o elo, aquilo que liga esses três pilares, né? O que liga a estratégia, pessoas e execução. Precisa ser escalável, lucrativo e organizado. Então, nós vamos agora avançar em como organizar esse planejamento de retomada, como é que eu posso focar, porque normalmente quando a gente está retomando, está se reerguendo, nós não podemos estar de olho em todas as coisas, querer abraçar todo o planejamento. Eu posso criar agora um foco mais imediato para essa retomada. E eu vou explicar uma metodologia que eu acredito ser bem importante agora, para você focar esses três pilares, você praticar esse elo, né, essa ligação para poder ser escalável, lucrativo e organizado com essa metodologia. Eu consigo agora ter um foco melhor para alavancar as minhas vendas, para depois eu ampliar melhor o meu planejamento. Então, vamos verificar que essa reorganização, nós vamos aplicar ela dentro da metodologia que eu já utilizo e eu trago aqui para poder elucidar um pouco mais de que forma que a gente pode aplicar esse momento. Na prática, pensando na questão estratégica, né, os três pilares, estratégia, pessoas e execução, e trazendo os elos aqui, porque precisa ser escalável, lucrativo e organizado, nós sabemos que para todo e qualquer negócio há períodos de alta ou baixa sazonalidade. O que é a sazonalidade? Eu tenho sazonalidades positivas e sazonalidades negativas. Então, vamos pensar num negócio que trabalha, por exemplo, no ramo de bebidas. Tem sazonalidades negativas? Tem. O inverno, por exemplo, eu tenho uma redução no consumo de bebidas geladas. Né? Mas o verão, as festas temáticas, por exemplo, quase todo ano eu tenho muita demanda na área de bebidas. Então, é uma sazonalidade positiva. E quando chega o Natal, a minha sazonalidade é altíssima. Tanto que, às vezes, né, eu tenho que terceirizar ou quarteirizar a minha distribuição, porque o Natal, as festas de final de ano, tem uma demanda absurda. É uma sazonalidade com pico maior, mas é positiva. O inverno é uma sazonalidade menor e negativa, porque o consumo reduz. Então, o gráfico de Pareto, por exemplo, mostra que muitas vezes a maior parte do faturamento vem da menor parte dos itens e produtos que eu tenho em estoque. Então, nós vamos praticar um pouquinho do 80-20 para termos um foco aonde eu consigo ser mais escalável, que foco que eu posso ter para ser lucrativo e também organizado, e aplicar melhor o meu planejamento, um planejamento mais enxuto, mas com mais foco para ser organizado, para ter uma estratégia de execução, para ser escalável, lucrativo e organizado. Então, a aplicação aqui é quando não podemos focar em 80% de tudo, mas podemos decidir focar em 20%, que aí é altamente lucrativo, que é o que o gráfico de Pareto diz ali. Às vezes, a maior parte do faturamento vem da menor parte de produtos e itens, que é a famosa curva ABC. A curva ABC, para quem trabalha hoje em distribuição e trabalha em suprimentos, a curva ABC de A até Z, né? Depende de como é o tamanho do armazenamento, pode ser de A a Z, mas a curva ABC é uma metodologia em que eu tenho itens A, B e C. E eu posso adaptar essa mesma lógica para vendas. Eu posso categorizar os produtos que mais vendem, que mais saem, eu posso categorizar os clientes que mais compram, que menos compram. Então, essa metodologia utilizada para estoques, a curva ABC de estoques, por exemplo, eu posso adaptar para vendas. E é esse método que eu trago agora para termos um foco maior nessa retomada, para ter um menor esforço,
porque é o momento que a gente está na nossa infraestrutura mais fragilizada, emocionalmente mais fragilizado, mas eu consigo fazer um recorte, uma porção menor, que vai me trazer uma estratégia, que vai me trazer uma execução mais segura, e vai me trazer talvez pode ser mais escalável, né, mais lucrativo e pode ser mais organizado para este momento. Então, a gente vai usar o princípio de Pareto, o 8, 80, 20, tá? Que a gente está adaptando essa curva ABC para vendas, tá? A curva ABC de estoques para vendas. Aqui, por exemplo, eu trago, né, o que é, né, a curva ABC. A curva ABC, também chamada de gráfico, né, ou curva de Pareto, vai mostrar que a maior parte do faturamento vem da menor parte dos itens. E aqui ele faz um escalonamento, um fracionamento, para ficar didaticamente mais fácil de entendermos. Então, a curva ABC, ela pode ser utilizada para produtos acabados, semi-acabados, insumos e matérias-primas. É um método de classificar amplamente, né, a utilização da gestão de estoques, e é utilizado na gestão de estoques. Então, os itens A representam, ou seja, 20% dos seus itens em estoque, lá no seu armazém, no seu centro de distribuição, vão representar 80% dos valores. Os itens B, são 30% dos itens que vão representar 15% dos seus valores. Aí imagine que o seu armazém tem 50% de estoques que só representam 5% dos valores. Eu consigo também adaptar essa lógica do 80-20, da curva ABC, para as vendas. Conforme a gente vai reforçando, a gente vai andando nessa apresentação, eu posso também ter a mesma lógica. Quais são os meus 20% de cliente que representam 80% dos meus valores? Quem são os meus 30% de clientes que representam 15% dos meus valores? Quem são os meus 50% de clientes que eu tenho na base hoje, na minha empresa, no meu cadastro, que representam 5% dos valores? E eu posso categorizar quem são os meus produtos, né? Quais são os 20% de produtos que eu tenho na minha loja, no meu negócio, no meu supermercado, na minha cafeteria, na minha distribuidora, que representam 80% dos valores. Então, são essas perguntas que a gente faz e adapta para a área de vendas, tá? Didaticamente falando, e a gente vai aplicar no exercício. Então, é importante entender essa lógica, que apesar de muito técnica, a gente pode aplicar. E eu tenho certeza, né, que muitos já devem ter essa lógica aí no seu negócio. Certamente, a gente já faz de forma empírica, muito sem se dar conta, mas já faz aí um gráfico de Pareto aí no seu negócio. Então, você deve ter essa lógica, né? E se não, ainda, né, não tem tão claro ainda, com essa explicação, vai ficar mais fácil. Ou seja, eu me faço essas perguntas. Quais são os 20% de clientes que eu tenho que significam, representam 80% da minha receita, dos meus valores vendidos? Quais são os 20% de produtos que alavancam a minha meta de ganhar dinheiro? Então, isso é muito importante. E também, no avançar dessa apresentação, a gente vai sinalizar que o inventário, né, o seu estoque, é dinheiro. Lembrando que, contabilmente, a conta estoques, né, está lá no seu ativo circulante, que é tudo aquilo que deve circular, né, circular mais rapidamente. Então, a sua equipe de vendas tem um trabalho de transformar o seu inventário, o seu estoque em receita, e isso ser, né, entrar de volta, né, na sua conta aí no banco, porque você desembolsou isso inicialmente na compra de insumos, matérias-primas. Não importa se é acabado, semi-acabado ou se só é matéria-prima. Então, é importante que o esforço de vendas, esforço da equipe de vendas, é transformar o seu inventário, o seu estoque em receita. Por isso que, para qualquer promoção, qualquer campanha em vendas, você precisa consultar tudo que você tem em casa, tudo que você tem em estoque. Né? E às vezes numa campanha você não precisa colocar tudo que você tem na sua loja para uma campanha de namorar, Dia dos Pais, uma campanha de Black Friday, por exemplo, ou de Natal. Você pode selecionar os itens que mais saem, ou os itens de maior valor agregado. Você pode colocar alguns itens, como, né, produtos casados, calça, camiseta short, por exemplo, na sua loja. Ou você ainda pode colocar na promoção aqueles itens que saem mais lentamente do seu estoque, ou aqueles itens que estão perto de
perder a validade aí no seu FIFO, né? Que é um critério, né? Avaliação de estoque, né? O famoso FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, isso também é importante. Então, a gente faz uma campanha de vendas a partir da leitura que eu faço do meu inventário, do meu estoque. E aí eu vou decidir. E uma outra coisa importante, toda campanha requer, às vezes, refazer a formação do preço de venda. E naquele momento da campanha, olhar quais são os melhores preços de frete que você tem. Se você vender online para o Brasil todo, ou vender na sua região, que você faça alguma entrega na casa do cliente. Então, esse monitoramento do frete é importante. Incluir o frete no seu preço de venda e trabalhar com os melhores preços, ou ainda com os melhores destinos. Eu quero atingir certas regiões do Brasil, e aí a minha promoção de frete, ou meu frete gratuito, que você vai ali embutir na formação do preço de venda, é só para alguns destinos que otimizam a minha meta, né, de alavancar as minhas vendas e receitas. Então, tudo isso, você inclui aí no seu 80-20, na sua curva ABC, adaptado a vendas, que é um assunto fantástico, porque sempre, né, o seu inventário é dinheiro, o seu inventário é receita, e a sua equipe de vendas, os seus vendedores trabalham para, né, converter o seu inventário em receita. Aplicando mais, seguindo adiante, né, e adaptando essa estratégia, né, de os 3 pilares, estratégia, pessoas e execução, e os elos. Eu preciso ser escalável, lucrativo e organizado, e adaptando, né, o Pareto, né, a curva ABC para as vendas. Então, adaptando essa estratégia para as vendas. Utilizando essa estratégia nesse momento que a gente está, né, que é um momento de crise, né, que a gente tem que fazer uma retomada, se reerguer, nós vamos propor um exercício, tá? Um plano de ações de vendas para 90 dias, julho, agosto e setembro. Então, a gente já mensurou aí um período, 90 dias, porque é um recorte para fazer o que é possível nesse momento, para que você, né, tenha um fôlego maior para a sua retomada no momento seguinte, no segundo momento. Você pode ainda refinar essa estratégia dos 90 dias para executar. Você pode, por exemplo, trabalhar com datas comemorativas. Aí você reduz um pouco, né, amplia o seu foco, né, em datas comemorativas, que são datas mapeadas, que a gente sabe, né, que são datas que vendem mais. Então, você pode selecionar quais as datas que mais vendem nesse período dos seus 90 dias, do seu plano de ação, daquele remédio de 90 dias para retomar com fôlego as suas vendas. E para também reduzir o seu esforço e dar tempo para você se reorganizar melhor. E também escalar, lucrar e se organizar para um segundo momento. Quais seriam as melhores datas desse período? Em julho, nós temos as férias escolares. E ali em agosto, o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é uma data que cada vez cresce mais na demanda. Então, a gente tem ali o Natal ainda como a maior data festiva de vendas e ainda um percentual de gente comprando presencialmente em lojas físicas, tá? Ainda o Natal supera a compra física ainda. Depois, a segunda data do primeiro trimestre, que a gente chama como se fosse um segundo Natal, no Dia das Mães, e aí o segundo semestre, a gente tem ali, iniciando, né, ali esse segundo semestre, as férias escolares, que muita gente sai de férias, que os pais, né, e os filhos têm muitas atividades de entretenimento e muitas viagens de férias, então é um período bom para fazer também ações de vendas. E o Dia dos Pais, que é uma data muito forte em agosto, tá? Então, pensando assim, então a gente fez aqui, né? A gente recortou um período para essa ação, 90 dias. Vamos trabalhar com datas comemorativas, que são datas mapeadas, com indicadores, com os dados que vendem mais, e a gente vai optar ali, né, pelas férias escolares. Então, a gente vai avançar, porque as datas que vendem são as datas comemorativas. Então, eu quero criar um fôlego agora maior nas minhas vendas, para fazer uma retomada mais focada, com mais, né, para que seja mais escalável, mais organizada e com mais facilidade e esforço de executar. Por isso que a gente faz esse recorte, né, esse recorte
trabalhando o quê? O conceito 80-20. Eu vou focar agora nos 20% aonde eu posso ganhar mais, mas eu vou fazer um esforço um pouco menor em função que a minha infraestrutura agora não está 100%. Né? Então, vamos ali avançar um pouco mais no nosso exercício. Para otimizar, nós vamos escolher as férias escolares de julho, para fazer um recorte menor, para trabalhar esse exercício empírico, né, que você vai poder entender melhor essa aplicação do 80-20. É trabalhar que eu faço um esforço, mas um esforço com mais foco, naquilo que eu consigo escalar, ser lucrativo e executar e organizar neste momento. O mês de julho é um mês de férias escolares. E muitos também saem de férias dos seus trabalhos esse mês. Então, tem muitas atividades que vão ser executadas no mês de julho. Muita gente vai viajar, os pais estão com seus filhos em casa, quem trabalha online vai sair, vai consumir mais em função dos filhos. Então, tem alguns setores, alguns segmentos que vão ficar mais demandados. Não que todos os segmentos possam ser também lucrativos, mas existem alguns segmentos que são mapeados, que a gente vê que tem uma demanda natural em julho, como, por exemplo, turismo e viagens, muitas pessoas viajam nesse momento, então, a hotelaria, a cafeteria, o ramo, não, o segmento alimentício, né, entretenimento, por exemplo, alimentação, material escolar para quem tem papelaria, para quem tem hoje livrarias, né, atividades extracurriculares, idioma, teatro, cinema, esporte, escola, vestuário, calçado, tudo isso, parques temáticos, tudo isso, no período de férias, é movimentado de férias escolares e de férias de alguns profissionais que escolhem esse mês para tirarem férias. Então, é um mês que, apesar de não ter um feriado, de não ter um feriado marcante, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, dos Pais, tem ali várias datas que você pode utilizar. Dia do rock, dia do chocolate, dia do amigo. Então, ou seja, tem, né, inicia também em julho as Olimpíadas, então são datas que vão movimentar as férias de julho. Então, é um mês que também vende. E um outro dado importante, que mês também é mês de muitos eventos, que se faz muitos eventos presenciais e também online. Então, daqui a pouco a sua empresa, o seu negócio pode ir, estar ou, inclusive, organizar um evento lucrativo ou de posicionamento da sua marca. Né? Que aí você vai se posicionar, você vai criar uma autoridade e depois você pode vender também ou vender durante o evento ali num pitch de vendas. Então, tudo isso são informações para fazer no seu julho de vendas. Tá? Vamos aplicar, então, esse recorte que a gente fez, dessa metodologia 80-20, que a gente selecionou as férias de julho, né, e a gente também trabalhou com alguns segmentos que ficam movimentados nesse momento. Então, se você tem hoje uma loja, tá, uma papelaria, o que você pode planejar de ações de vendas, tá? Esse planejamento você pode usar em algum software que você tem aí no seu negócio, você pode utilizar isso no Notion, você pode usar isso no Trello, ou você pode usar isso, inclusive, no Excel, você pode planejar. Então, Trello, Notion tem versões gratuitas, o Visage é um excelente organizador de fluxograma também para ações, você também tem a versão gratuita, você pode fazer no Word, você pode fazer da forma como fica mais fácil neste momento para você aí no seu negócio. Então, antes de realizar as suas ações de julho, aquelas informações que eu passei anteriormente, tá? Faça as seguintes perguntas e verificações, né, de forma ampla. Selecione quais são os produtos que vão participar dessa ação. A gente comentou anteriormente que você não precisa colocar todos os seus produtos e serviços dentro de uma campanha, de uma ação de venda. Você pode selecionar. Você pode selecionar produtos mais exclusivos, os que mais saem, aqueles que saem lentamente, que você quer desovar do seu estoque, ou você pode querer desovar do seu estoque aqueles produtos que estão perto de expirar a validade. Lembra, né? Do FIFO, né, do seu critério de avaliação de estoque. Pode ainda selecionar os que tiveram pouca saída de estoque, não esquecer de conferir o seu estoque. Toda campanha, toda ação de vendas requer que a gente confira todo o estoque que a gente tem, os produtos que a gente tem em casa.
Alinhe-se também com os fornecedores. O fornecedor, ele pode ainda entrar com você num desconto maior de aquisição, ele pode entrar com você numa parceria, ele pode ser também o seu parceiro na divulgação. Converse com o seu fornecedor neste momento. Crie parcerias com outras empresas amigas, que são ali do seu entorno. Então, você pode criar uma rua de lazer, uma rua de festa, né, dentro ali do seu bairro. Se por acaso isso não é possível, pode ser feito online também, em formato de evento, de venda online. Então, assim, faça parcerias, né, colaborações com outras empresas, mesmo não sendo do ramo. Eu tive agora duas amigas que fizeram uma parceria. Uma tinha uma loja, tem uma loja, é uma vitrine linda, uma loja feminina de roupas femininas de marca. E uma outra tem uma loja de presentes, que vende flores, velas, enfeites. As duas fizeram uma parceria de uma complementar a outra. Ou seja, aquela vitrine colocar velas, fazer um cenário temático. Então, você pode fazer parcerias com outras empresas para complementar. E as duas empresas entrarem nesse desconto, nesse cupom juntas. Organize as formas de pagamento. Crie o mais possível um número maior de formas de pagamento. Quanto mais diversificado, mais facilidades para o cliente, maior são as vendas. E atendimento e frete. O atendimento é muito importante. Imagine você criar agora uma ação de 90 dias. Vai focar agora nas férias de julho, por exemplo, nesse exercício menor que estamos fazendo aqui nessa aula. E você não atualizar, não capacitar, não informar e trazer as peculiaridades dessa data para a sua equipe de atendimento. Então, é importante, a cada ação de vendas, capacitar a sua equipe de atendimento, para ela saber quais são os descontos, quais são os itens, que tipo de cliente que virá à loja, qual é o perfil do cliente, o que se espera da sua equipe, e as respostas que a sua equipe precisa dar. Estabelecer boas políticas de devolução, a famosa logística reversa, e também conversar sobre a questão do frete. Se você vende hoje Brasil, online ou fisicamente, Brasil, você precisa também, na campanha, inserir na formação do preço de venda, na precificação, o preço do frete. E daí, daqui a pouquinho, você pode oferecer um desconto no frete, já está embutido no produto, um frete gratuito para as regiões que você tenha mais interesse de vender. Ou naquelas regiões que você não vende muito, mas você quer prospectar mais. Aí você faz um frete gratuito. Tudo depende do objetivo que você estabeleceu nessa campanha de vendas às férias de julho. Então, é um pequeno exercício que a gente está aplicando o foco, olhando os 20% para você, né, consolidar um esforço numa ação mais escalável, executável, organizada e lucrativa, com aqueles pilares que a gente conversou e com essa metodologia de eu ter um foco menor, mas mais lucrativo também. Avançando um pouco mais na nossa aula, né, trabalhando a questão da retomada, tá? A estratégia é ter foco no que alavanca as suas vendas. Então, nesse momento, a gente está aplicando, né, esse esforço para ter mais retorno. Lembra do 80-20? Nos 20%, eu vou procurar ser mais lucrativo, ter um retorno maior. Então, por isso que a gente trouxe aqui um exemplo de datas que vendem para aplicar esse conceito que a gente trouxe na nossa aula de hoje. Serve para todos os tipos de negócio, não importa o tamanho, se você é MEI, pequeno, médio ou grande empresário, empreendedor. Serve para todos os tipos de negócio, todos os tamanhos de negócio, para todos os tipos, tamanhos de equipe também. Ele pode ser aplicável esse conceito. Pessoas. Então, a nossa estratégia é essa. Lembrando nossos pilares. Nossos 3 pilares que a gente trouxe aqui para você se reorganizar é estratégia, pessoas e execução. A nossa estratégia é alavancar suas vendas nos próximos 90 dias no exercício, aplicando 80-20, vendendo em datas que mais vendem. E é para todos os tipos de negócio, tamanhos de empresa, segmento e tamanho de equipes de vendas. Pessoas, envolva a sua equipe, não importa o tamanho. Se você tem um vendedor, 2,
20, 50, 200 vendedores. Importante saber qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o cliente que eu estou esperando. Lembre-se, é um cliente que está em férias, né? É uma férias escolares, são os pais que estão em férias com os filhos também. Então, esse momento de julho é um mês especial, inclusive para eventos. Tá? Eventos gratuitos que você vai trabalhar seu posicionamento ou eventos que você vai, de fato, além do posicionamento, fazer um pitch de vendas forte. E o último pilar é a execução, criando ações de vendas, utilizando o exercício e escolhemos as férias de julho para você aplicar esse exercício dentro desse conceito 80-20. Importante ter esses 3 pilares no seu planejamento de retomada: estratégia, pessoas e execução. Não esquecer o atendimento espetacular, porque somado, né, técnicas de vendas, os 3 pilares e mais o atendimento, você faz muito, você encanta a experiência do seu cliente na jornada de compra. E é isso que a gente quer, que você retome vendendo bastante, retomando com lucratividade, de forma escalável e com organização e segurança. Ainda, nesse segmento, a gente traz aqui, reforçando, né, o que a gente tem falado, né, o elo entre os pilares. Então, vamos lembrar quais são os 3 elos? A nossa estratégia, pessoas e execução tem esses três elementos aqui ligando nossos pilares entre si, que é ser escalável, lucrativa e organizada. Ainda em nosso exercício, férias em julho, datas que vendem, é escalável porque vamos selecionar datas comemorativas deste período, julho, né? Julho, agosto, setembro. Então, a gente selecionou ali um período e a gente selecionou o mês de julho, um recorte menor, com mais foco, para trabalhar esse exercício de vendas. É lucrativa conforme os dados mapeados em anos anteriores. Chamamos isso de sazonalidade lucrativa. Daí eu trago os dados. No ano passado, em 2023, as vendas online no Brasil subiram 2,87% de junho a julho, com acréscimo de 1,47% no faturamento. De acordo com o indicador de consumo, né? E isso é considerado que junho é uma data comemorativa porque a gente tem o quê? Dia dos namorados em junho, festa junina, dia dos avós, o dia do orgulho, né, LGBT+. Então, todas essas datas, especialmente a junina, que se estende a julina em julho, né, você faz uma sequência e, naturalmente, o mês de julho entra nessa carona. Por isso que é importante você agora em julho aproveitar esse movimento. E o mês de julho deve ser enxergado como atenção pelo e-commerce, porque vem de uma alavanca das vendas de junho. Então, esse dado é um dado importante, por isso que a gente trouxe aqui no exercício de 90 dias e escolhemos o mês de julho e trouxemos um dado que reforça que mês de julho, embora não tenha um feriado, não tenha data marcante como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, uma Black, Dia dos Pais, também é uma data que vende muito, dependendo da ação que eu vou fazer e de qual momento, o período que eu vou escolher. E ainda é organizada, você consegue de forma mais objetiva, com mais foco, fazer seu plano de ações junto com a sua equipe e consegue implementar os 3 pilares, os elos e a metodologia do 80-20, ter um foco naquilo que vai trazer lucratividade e ser escalável neste momento de retomada. Então, é uma aplicação prática que a gente trouxe nesse exercício para te ajudar aí no seu negócio. E as últimas estratégias, né, os lembretes finais da nossa aula de hoje, são estratégias relevantes que a gente até já comentou e vai fornecer e vai reforçar agora nesse final de aula. A boa política de estoque, né, não vai impactar nas vendas. Ou seja, se eu estou sempre olhando o meu estoque para todas as campanhas de vendas, estou monitorando o meu FIFO, né, primeiro que entra, primeiro que sai, estou olhando todos os critérios que eu tenho dentro do meu estoque. Então, essa boa política de eu saber o que eu tenho em casa, essa boa política de eu saber, por exemplo, que nessa campanha eu vou colocar alguns itens, não todos, eu vou verificar antes se eu tenho em casa. Então, essa boa política não vai deixar faltar, não vai deixar você ser ausente em alguma campanha que você queira fazer de vendas. Então, vendas e política de estoque andam alinhadas em todas as suas campanhas junto ao cliente. Então, essa boa política não impacta. Agora, uma política que eu não faço bem de estoque vai impactar nas minhas vendas negativamente.
Uma política assertiva de estoque garante menos impacto financeiro nas vendas. Ou seja, quanto mais eu conheço, quanto mais eu monitoro, quanto mais eu acompanho meu estoque, menos investimento financeiro, menos impacto financeiro eu vou ter no meu caixa e nas minhas vendas. Uma dica estratégica: desenvolva bons fornecedores, especialmente nesse momento. O seu fornecedor também poderá estar numa crise e, às vezes, vocês podem se unir numa ação de vendas para ambos ganharem. Né? Crie parcerias com eles, monitore o seu fornecimento e o seu estoque. Então, esteja, sempre que possível, em todas as ações de vendas com o seu fornecedor. Isso facilita, isso gera credibilidade e reforça, né, a sua lucratividade junto ao cliente. Ter o seu fornecedor junto com você, em desconto, em parceria, em campanha junto, ou qualificando a sua equipe de vendas. Então, nesse momento de retomada, é importante você olhar a sua política de estoques. Não tenho tudo em casa, faça uma parceria com o seu fornecedor. Eu tenho algumas empresas que eu conheço que tem alguns itens que ela tem e que eu posso trocar com essa empresa. E aí isso não tem custo, a gente chama de permuta. Então, nesse momento, né, os seus aliados, os seus concorrentes, as empresas amigas do seu bairro, as empresas amigas de outras colaborações, poderá ser um trunfo nesse momento de retomada. A nossa aula de hoje se encerra. É um prazer estar falando com você aqui. Não se esqueça que, se você tiver alguma dúvida, olha ali as minhas redes sociais e venha conversar comigo. A gente está aqui para te ajudar. A gente fez um conteúdo agora, recorte, para que você tenha o máximo de informações para que você retome com mais segurança, com conselhos estratégicos aí na sua jornada de retomada às suas vendas. Capacita RS, administradores em ação, com você, empresário, com você, empreendedor, empreendedora. Uma boa semana, né? Boas vendas, um ótimo sucesso, e não esquece, se tiver dúvidas, procure nas minhas redes sociais, na parte de vendas, que nós estaremos ali à disposição para te ajudar, para te dar apoio. Até a próxima aula.